Caros alunos, tudo bem? Meu nome é Ricardo Queiroz, eu gostaria de me apresentar em primeiro lugar. Sou formado em Ciências Econômicas, possuo pós-graduação em Gestão Contábil, Financeira e Auditoria, também possuo um mestrado em Agronegócios e atualmente curso doutorado também em Agronegócios. Sou professor na FETAC há pouco mais de 2 anos e alguns meses, e estou aqui para esse nosso encontro de hoje para falar para vocês sobre análise de custos. Primeiramente, cabe lembrar que custos é uma ferramenta muito importante para as empresas, para os administradores, para os contadores, tá? Então, saber administrar os custos é de suma importância para quem tem uma função ou uma atividade de gestão. Então, primeiramente, eu gostaria de definir com vocês o que são os custos, né? Segundo a contabilidade, custos decorrem da necessidade de maiores e mais precisas informações que permitissem uma tomada de decisão correta após o advento da Revolução Industrial. Então, somente lá na nossa história, no passado, ou seja, após a Revolução Industrial, é que os custos tomaram uma proporção mais dinâmica dentro da contabilidade e dentro das outras ciências, com certeza. Tá? Qual é a grande importância dos custos? Auxiliar a tomada de decisão. Então, às vezes a gente não consegue, uma empresa não consegue simplesmente aumentar o seu preço, o preço final do seu produto, senão ela não vai vender devido à concorrência. Então, eu preciso trabalhar em outras variáveis. E a variável custos é uma variável que, se bem trabalhada, a empresa consegue economizar por um lado e, obviamente, fazer mais receita por outro lado. Então, destina-se à geração de informações contábeis de interesse dos usuários interno e também externos da empresa, de apoio indispensável a decisões gerenciais das mais diversas naturezas. Por que eu disse externos também? Porque quando uma empresa apresenta em sua contabilidade, em seus demonstrativos de resultados, seus balanços, e essa empresa tem um capital aberto, então um possível investidor vai analisar as contas das empresas. Percebendo a redução de custos de um ano para o outro, é um fator positivo para que essa pessoa decida em adquirir ações dessa empresa. Então vamos definir algumas classificações, né, que envolvem os gastos. Primeiro, investimentos. São gastos ativados em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Então, o que são investimentos? É um gasto que vai influir na minha produtividade. Uma máquina, por exemplo, eu faço um investimento em um maquinário novo. Então, esse maquinário ele vai ser utilizado na produção, vai beneficiar a minha produção e tem vida útil. Custos. São gastos para a fabricação dos produtos ou serviços da empresa. Custos estão diretamente ligados à produção. Então, é fácil a gente lembrar. Se está ligado diretamente à produção, é um custo. Despesas. São os gastos necessários para vender os produtos e obter a receita. Então, eu tenho uma despesa, por exemplo, com um profissional do setor administrativo. Eu tenho uma despesa com material de escritório utilizado na administração da empresa. Então, são gastos que são indiretos, não estão diretamente ligados à produção, ok? Mas que fazem parte, obviamente, do escopo da empresa, tá? Perdas. São gastos consumidos de forma anormal e involuntária. Isto é, são fatos que não são habituais, que fogem à normalidade das operações da empresa. Então, as perdas é aquilo que é imprevisto. Então, a empresa sofreu com uma enchente e perdeu a sua matéria-prima. Isso é imprevisto, isso foge da normalidade, é algo involuntário, independe da sua vontade. As perdas normais fazem parte do custo de produção. As anormais irão para o resultado como despesa. Então, de repente, você tem uma empresa que produz sapatos e aí, na hora de cortar o couro, ficam sempre pedaços pequenos, tiras pequenas.
Isso são perdas que são contabilizadas já na linha de produção. Então essas perdas são chamadas perdas normais, ok? Então, seguindo aí mais uma nomenclatura e seguindo mais algumas definições, separação dos gastos. Na prática não é muito fácil, né? A gente separar gastos, são inúmeras linhas, são inúmeras atividades, são inúmeras situações em que a gente pode até ocorrerem erros. Então, a separação em custos e despesas, embora na teoria se possa dizer que custo é o gasto para a produção e despesa o gasto para a venda. Mas, como eu disse, não é tão simples assim. Então, de acordo com Martins, Padovese e Ribeiro, gastos para o produto são custos. Gastos para um período são despesas. Então, esses três autores caracterizam os gastos dessa mesma forma. Ligado à produção, custos. Ligado a um período, despesas. E aí um organograma só para a gente entender de forma mais simplificada. A classificação dos gastos. Então, um gasto, se está relacionado ao produto, vira um custo. Se está relacionado a um período, vira uma despesa. Os custos são lançados no balanço patrimonial e as despesas serão lançadas na demonstração de resultados. Então, esse organograma com base em Padovese. Resumindo, então, eu tenho um custo. Se o custo ele pode ser subdividido em dois tipos diferentes de custos. Primeiro, custo direto. Então, ele está, como o próprio nome sugere, diretamente ligado à produção. Mão de obra da linha de produção. Cuidado com mão de obra, porque nós podemos ter a mão de obra que é o funcionário do administrativo. Ele não está ligado à produção, então não é um custo direto. Mão de obra ligada à produção, custo direto. Funcionário do setor financeiro, custo indireto. Funcionário do setor administrativo, da contabilidade, qualquer outro setor que não seja ligado à produção diretamente, custo indireto. Eu tenho alguns custos indiretos que podem ser rateados também de acordo com a produção. Por exemplo, energia elétrica do prédio. Se a minha linha de produção e o meu escritório administrativo estão no mesmo local, a energia é uma só para atender todo mundo. Então, a energia voltada para a produção seria um custo direto. A energia voltada para o administrativo seria um custo indireto. Mas como separar? Aí entra o chamado rateio. A conta de energia é uma só, vai ter que ser feito um rateio para que seja distribuído o quanto de energia se gasta na produção e o quanto de energia se gasta em todo o resto da empresa, no escritório, na contabilidade, na recepção, enfim. Então, um rateio é feito e aí são divididos esses valores de acordo com suas classificações. Então, vamos destacar ainda que os custos são fixos dentro de um intervalo relevante de produção ou venda e podem variar se os aumentos ou diminuições de volume forem significativos. O que é um custo fixo? Mesmo que a minha empresa não produza nada, eu tenho custos a serem pagos. O aluguel do prédio, conta de energia, mesmo não produzindo nada, eu tenho custos. Os funcionários, mesmo que você não produza nada, você tem que cumprir com essas obrigações, ok? Então, os custos fixos, que são provenientes da capacidade não utilizada em função do volume de produção inferior ao normal, devem ser registrados como despesas no período em que são incorridos, não podendo ser alocados aos estoques. Então, digamos que eu estou com ociosidade, eu não estou produzindo nada, mas eu continuo tendo custos, esses custos são fixos. Então, se esse meu volume de produção é inferior à normalidade, eu posso registrar esses custos fixos como despesa no período, porque eu não estou produzindo de forma normal, minha capacidade produtiva está prejudicada, tá ok? Fazendo mais um resuminho com relação a custos. Então, os custos, quanto à sua identificação, eles podem ser diretos e indiretos. Custos diretos, mão de obra ligada à produção, diretamente ligada à produção. Custos indiretos,
mão de obra do escritório, da administração, da contabilidade. Com relação ao volume de produção, se eu tenho um volume de produção normalizado, e quanto maior a minha produção, maior os custos, esse custo é variável, porque ele sofre alteração de acordo com o volume produzido. Se eu não tenho uma produção normalizada, como eu acabei de citar agora há pouco, então os meus custos estão muito aquém da normalidade, eu tenho um custo fixo, que é o custo mínimo produzido pela empresa, para que mesmo com produção igual a zero, eu tenha que arcar com os meus compromissos. Então são custos fixos. Bom, pessoal, fazendo um resumo bem simples da classificação dos custos, do que é um custo, da obrigatoriedade, da necessidade de se trabalhar com custos, eu queria agradecer a todos vocês e em uma possível futura aula estamos juntos novamente. Muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo. Quanto que deu?